Vamos direto à palavra de Deus, eu tenho muito para falar e eu creio que vai te abençoar muito. É uma daquelas mensagens que Deus preparou para nós, que Ele quer que ouçamos muitas vezes, especialmente quando passamos por lutas específicas, que eu vou mencionar no final. Mas vamos para 1 Coríntios 10 e escute isso. Neste verso bem conhecido, uma das primeiras coisas que aprendemos quando somos salvos, sabe, naquele verso que te dão para memorizar? Esse é um dos primeiros versos que eles te dão para memorizar, certo? 1 Coríntios 10, 13, eu gosto desta versão aqui. E foi nessa versão que eles me deram, eu lembro, um cartão pequeno para memorizar, e era para que eu me lembrasse quando eu fosse tentado. Então a ideia ali é a seguinte: quando você é tentado a pecar, se lembre deste verso. Mas aqui a palavra para tentação, parasmos, certo? Parasmos. Tentação não é só tentação para o pecado, mas também lutas. Eu disse, é também para lutas. Parasmos é também para lutas. Quando o médico te dá uma notícia muito ruim, é uma luta na sua vida. Amém? Quando sabe que seus negócios, certo, não estão indo muito bem e você recebeu essa notícia, certo? É um teste da sua fé. Amém? Você ouve notícias ruins, certo, de que o seu filho ou sua filha está fazendo algo negativo, é uma luta, um teste da sua fé. Amém? E tudo isso está debaixo dessa palavra grega, parasmos, certo? Pode ser uma tentação para que você caia em pecado, para o mal, ou uma luta. Tudo aqui. Eu gostaria que fossem duas palavras, mas é a mesma. Então tem que ver no contexto se está falando tentação para pecar, ou está falando de lutas, as adversidades da vida pelas quais passamos. E vamos ver isso, para você decidir. Não veio sobre vós, eu vou usar aqui as duas palavras, tentação ou luta, senão humana. Mas fiel é Deus, aleluia. Essas palavras são maravilhosas, igreja. Olha, você pode descansar. Veja, igreja não é sobre a fé do crente, a fé é importante, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é tanto a fé do crente, mas a fidelidade daquele que prometeu. Pela fé, Sara recebeu força para conceber, porque ela o teve por fiel. Ela não se considerou cheia de fé, mas ela o teve por fiel. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar ou ser testado. Olha, eu vou usar essas duas palavras sobre tentação e lutas, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha, parece uma contradição. Número 1, como a tentação, ele também dá o escape, para que a possais suportar. Olha, essa ideia de você suportar algo com perseverança, certo? Com longanimidade, paciência, algo assim, quer dizer que você fica no problema. Não escapa. Se escapa, o teste não é mais um teste. Você achou uma saída. Então parece uma contradição. Como você suporta algo se tem um escape? Certo? Então eu vou falar algo para você que vai te abençoar muito. Certo? Aqui diz que com cada tentação, e você se alegra que com cada teste, com cada tentação, Deus promete mandar, com cada teste, uma saída. E a saída, perceba, o escape, essa palavra que foi usada para escape é uma palavra no grego. Ekbasis, ekbasis. Parece japonês, mas é grego. Ekbasis, ok? Ekbasis, ek quer dizer tirar de, e basis é andar. É literalmente saída. Sair. Certo? Essa palavra veio do grego para nós como a palavra saída. Fugir, escapar, sair. Você sai. Ekbasis. Amém? Então, o escape aqui é essa palavra, ok? E olha, se você olhar uma outra versão ao meio da revista e atualizada, você vai ver que diz que vos proverá o livramento. Livramento e não escape. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento. Então, a ideia que eu tenho na minha mente é sempre essa, que com toda luta que vem, seja qual for a luta, Deus é fiel e sempre vai providenciar uma saída. Ele sempre dá uma saída, mas no grego eu descobri que não é somente um livramento, porque essa ideia de livramento nós não sabemos qual será. E talvez você está passando por uma luta. Isso não é bom. Isso fere.
envolve alguém amado. Talvez você está até deprimido, agora mesmo. Talvez o seu problema é a depressão. Está pensando em tirar a vida? Não faça isso. Certo? Tem alguém aqui para te libertar. O seu nome é Jesus. Amém? E você está passando por algo agora mesmo. E quero te dizer, Deus tem a resposta para você. Certo? E, olha, eu recebi um avivamento. E sabe quando foi isso? Quando eu preparava essa mensagem. Eu me segurei até de ficar pulando no meu quarto, porque eu sabia que se eu pulasse, com esta revelação, eu ia bater a cabeça no teto. E isso foi tão bom. E vou te dizer, foi uma coisa maravilhosa. E vou provar para você no grego e no contexto, para você que é um teólogo, e os meus críticos, aleluia. Você vai ver isso no grego, ok? Ok? E me perdoa pelo grego, porque para alguns de vocês, isso vai parecer que vai impedir o fluir, mas estamos pregando a milhões. E tem muitos teólogos que nos assistem, amém? E uma boa mensagem vai passar pela avaliação de teólogos. Certo? E primeiramente eu quero te dizer que não é só um escape. No grego é um artigo definido. O escape. A saída. É a solução. É o caminho. É a saída. O ekbasis. A saída. E os teólogos vão confirmar. É por isso, essa versão não está muito correta, mas ao meio da revista corrigida diz como falamos, o escape. E está certa. Quando você fala quer dizer que com cada teste você tem que encontrar um escape que pode ser um novo. Um escape pode ser um novo. Certo? Você entendeu? Sempre tem um caminho. Sempre vai ter um escape. Sempre vai ter uma saída para você. Então é geral. Você não sabe o que é. Mas quando diz você está apontando para algo muito definido. Está ouvindo, igreja? Está apontando para algo definido. O que é este escape? O que é o escape? Um homem de Deus estava morrendo, o Sr. Walter Scott. Ele sabia que estava indo para o céu, e ele sorriu para o seu genro e ele disse... Ele tinha, milhares e milhares de livros na sua biblioteca. Ele falou para o genro, pegue o livro. O genro disse, que livro? Ele disse, o livro. Tem somente o livro. Amém? Falando da Bíblia. Amém? Quando diz quer dizer que só tem um escape e não há outro. Jesus não é um caminho. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ani-ha Derek, se o seu nome é Derek, é caminho no hebraico. Ani-ha Emet, a verdade. Ani-ha Haim, a vida. C.S. Lewis disse, ou Jesus é o maior mentiroso de todo o tempo, ou ele é quem lhe disse que ele é. Não pode falar que foi um bom homem. Você não pode ficar em meio termo dizendo, ele não é Deus em carne humana, ele também não foi um homem malvado, ele foi um homem bom, um homem muito bom. Não pode falar isso. Ou ele é o que falou ou não é o que falou, ele mentiu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, você ouviu? Então sabemos que o O é um artigo definido. E olha, eu já decidi que ele é quem ele é. E vemos o resultado daqueles que creem nisso, amém? Então, ele disse o escape. Então tinha alguma coisa na mente do escritor, e isso está no contexto, ok? Tudo isso está no contexto, mas antes disso, para que a possais suportar. Ok, o que é suportar? Na verdade, esse A aí não está no original. Em algumas versões está até em itálico, porque não está no original grego, certo? Vamos olhar a palavra suportar. Suportar é rupofero. Está tudo bem por aí? Você está seguindo? Ok, rupofero. O que é rupofero? O que é rupofero? Rupo quer dizer de baixo. Quando algo está de baixo é rupo. Fero é ser carregado, como num rio, como uma ovelha sendo carregada. Olha, eu tenho, muitos dicionários na minha biblioteca. Um dos meus dicionários diz assim, olha, essa definição não é minha, mas rupofero quer dizer a correnteza de um rio que carrega alguém, carregado seguramente longe do perigo. Não é a ideia de suportar, ficar ali suportando, mas a ideia aqui, o escape é, na verdade, olha, Deus libera mais do Espírito para te carregar. Longe de perigo. Posso ouvir um amém? Igreja, escute isso. Carregado seguramente. Essas palavras não são do pastor Prince, ok? Essas palavras são dos dicionários. Um dos dicionários que eu tenho.
Eu tirei de um material que eu tenho. Eu só estou te dando a definição aqui. Amém? A correnteza de um rio, porque rupo quer dizer de baixo, certo? Carregar é a palavra fero, certo? Te carregar para longe do perigo. Glória a Deus! Agora voltamos para a revelação em 1 Coríntios 10, 13. Amém? Com a tentação também dará o escape, para que você possa suportar ser carregado para longe do perigo. E qual é o contexto? Olha isso. Eu vou ler na versão que lemos e vou te mostrar os meus dedos. Ok, ali está o contexto. Eu fiz questão de cortar as unhas primeiro. Amém? Versos 13 ao 16. Dá para ver isso na versão que geralmente lemos. Nós sempre usamos essa versão. Olha o contexto. Só 2 versos depois disso. Fala sobre o cálice de bênção. Verso 16, que abençoamos. Não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Eu fiquei, hã? Estava falando de tentação e do escape. Deus vai te dar o escape. Sabe, você vai ser carregado seguramente longe do perigo. Depois, 2 versos mais tarde te diz, e ainda diz assim, no verso 15, falo como a entendidos. Julgai vós mesmos, ou seja, tem uma revelação aqui. Vou te falar algo que tem que ter revelação. Você entendeu? Tem que ter sabedoria de Deus. Tem que ter inteligência espiritual. Você está pronto? Amém? E quando Deus mostrou isso primeiro para mim, sabe, eu fiquei muito lisonjeado, porque somente pela graça de Deus que nós recebemos isso dele. Lembra dos discípulos no cenáculo? A Bíblia diz que Jesus apareceu para eles e diz, e abriu-lhes o entendimento para entenderem as Escrituras. Eles não tinham entendido que ele morreria e ressuscitaria. Depois, abriu-lhes o entendimento. Dependemos tanto de ti, Senhor Jesus, para abrir o nosso entendimento. Ninguém pode pensar aqui que é sábio. O sábio é aquele que depende dele, para abrir o entendimento toda vez que lê as Escrituras. Posso ouvir um amém? Então, e aqui está falando da Santa Ceia, quando ele fala sobre o cálice de bênção. E aqui também fala do pão e o que tem a ver com o escape. A saída, o ekbasis, para fugir das suas lutas. O que isso tem a ver? Mas antes disso diz, portanto, verso 14, meus amados, fugi da idolatria. Olha, os versos antes do 13 falam de idolatria. Sabe o que ele fala sobre isso? No mesmo capítulo. Vamos ver o verso 7. Não vos façai, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Ele está citando o evento de quando construíram o bezerro de ouro. Sabe o que fizeram depois de construir aquele bezerro? Depois que fizeram o bezerro, eles então se assentaram, comeram e beberam as ofertas ao bezerro de ouro. Isso é idolatria, e se levantaram e folgaram ali, da ideia de orgias. Fizeram aquela festa louca, é o que falam hoje, certo? Não só festa, mas uma festa louca. Eles se assentaram, comeram e beberam. Então a ideia de comer e beber diante de um falso Deus, que não era Deus, mas um ídolo. Você viu o contexto? Estou falando do contexto da Santa Ceia. Você viu isso? De fato, se você for no começo do capítulo, diz que todo o povo de Israel, eles beberam e comeram daquela comida que era espiritual. E beberam a bebida espiritual. E beberam da rocha que o seguia, que era Cristo. Então, bebendo e comendo de novo. Igreja, sabia que tudo o que aconteceu com o homem é porque o homem comeu aquilo que trouxe essa bagunça? Você ouviu o que eu falei? Adão abriu a sua boca grande, número 1, certo? E comeu aquilo que Deus falou para não comer. Podemos dizer que toda maldição, que todo mal neste mundo, tudo aquilo que os governos deste mundo estão lutando contra, estão preocupados, até mesmo problemas na economia e terremotos, guerras. Deus não queria que a terra ficasse assim. Deus chama até a morte de inimigo. Deus odeia a morte. Deus odeia o pecado. Sabe o que ele fez com o pecado? Colocou sobre Jesus. Deus ama os pecadores. Quanto Deus odeia o pecado? O tanto quanto ele ama o pecador. Eu vou explicar.
Você conhece alguém que você ama muito e está com câncer. Você ama o câncer? Não, lógico que não. Mas o câncer está na pessoa amada. Agora uma pergunta: quanto você odeia o câncer? E vem uma outra pergunta: quanto você ama aquela pessoa? Porque quanto mais amar a pessoa, de acordo com o nível deste amor, vai ser o nível do ódio pelo câncer. Então Deus te ama, mas odeia o pecado. E a razão por que ele odeia o pecado é porque ele te ama. E o pecado destrói tudo aquilo que Deus tem de bom, de bênçãos, de harmonia, de paz, de vida, de alegria para você e para sua família. Deus não está querendo tirar a alegria. Na sua presença tem muita alegria. Amém. Prazeres para todo sempre. Quando Jesus, no cenáculo, sabendo que em algumas horas seria traído, ele já tinha falado com Judas. E era à noite, quando ele saiu. Que detalhe importante. Era à noite. Jesus falou para os discípulos: isso tudo eu vos disse, para que a minha alegria esteja em vós. Pode imaginar uma pessoa que parece que foi batizada em suco de limão, olhando para você? Isto eu vos digo, para que a minha alegria permaneça em vós. Pedro diria: Senhor, o Senhor precisa mais do que nós. Certo? Você precisa de toda essa alegria. Certo? Eu acho que estamos bem melhor. E o problema é este. Você não deve vê-lo assim, mas ver uma pessoa forte, sorrindo, sabendo que em algumas horas ia entregar a sua vida por nós, olhando e dizendo: isto eu vos digo, para que não temais, eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração e não temais. Amém? Isto vos digo para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. A pastor Prince, a Bíblia diz que ele era um homem de dores. Irmão Santarrão, já que você falou isso, pode me falar onde está essa expressão? Eu não sei. Eu vou te falar. Está em Isaías 53. Certo, ele era homem de dores. Por causa do sofrimento, a única vez que ele sentiu dores foi quando ele sofreu e passou pelos açoites, humilhação, porque ali aconteceu uma transação. Ele tomou os nossos pecados e nos deu a sua justiça. Ele tomou as nossas dores e nos deu sua alegria. Ele se tornou uma maldição para sermos abençoados. Essa parte da maldição eu ainda não me recuperei. Recentemente eu falei que em Gálatas 3,13, Cristo nos remiu da maldição da lei, tendo se tornado uma maldição por nós. O Filho de Deus se tornou uma maldição por nós, para nos remir dela. Não foi somente, sabe, ele tomou a maldição, ele se tornou a maldição, para que a bênção de Abraão venha sobre todos nós. Não desperdice isso. Amém? Você está me ouvindo? Então, ele quer te ver alegre e ele... Uau, falei tanto sobre alegria, certo? Vou te mostrar o contexto neste mesmo capítulo, que está falando de comer e beber. E escute isso, se olhar para o resto dos versículos do capítulo 10, fala sobre comer e tudo isso para a glória de Deus, mas fala sobre comer e beber. E é por isso que no próximo capítulo, certo, nos fala, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 11, igreja, eu recebi do Senhor Jesus aquilo que vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. O apóstolo Paulo, no próximo capítulo, 1 Coríntios 11, disse, eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei. Na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e disse, partindo ele disse, este é o meu corpo partido por vós. Assim também tomou o cálice, deu graças e disse, este é o meu sangue, derramado para a remissão dos pecados. Igreja, eu faço uma pergunta. Por que será que no capítulo 11, Paulo teve que dizer, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei? Ele podia pedir para Pedro, podia pedir para Mateus. Mateus, Marcos e Lucas registraram nos evangelhos sinóticos que Jesus instituiu a Santa Ceia, a mesa do Senhor. Mas o Senhor Jesus, nos dias presentes,
glorificado e ressurreto, achou que a Santa Ceia era tão importante que ele deu uma revelação pessoal para o apóstolo Paulo. E Paulo mesmo disse: eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei, que na noite em que ele foi traído. Ou seja, ele não recebeu de Mateus, ele não pediu para Marcos, Lucas ou João. Ele recebeu do Senhor. Você acha que Jesus hoje, que está lá no céu, à direita de Deus Pai, achou que era importante dar essa revelação para ele? Eu sei, tem muitas igrejas e denominações hoje que nem celebram a Santa Ceia. Alguns que de vez em quando, a cada 2 meses, ou às vezes uma vez por mês, e alguns têm só o pão. Mas escute bem isso. Eu creio que o diabo está tentando minimizar o caminho de saída. Ele tenta negar, ele tenta cegar as pessoas do escape. Está ouvindo? Voltando a 1 Coríntios 10, o contexto, certo? Do verso 13, certo? O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então o contexto está muito claro, igreja, certo? Porque de repente fala da Santa Ceia. Não faz sentido. E conhecendo o apóstolo Paulo, sabemos que ele era um mestre muito sistemático. Ok? Muito inteligente. Mas, se tratando da Bíblia, Deus é quem orquestra tudo. Nenhum verso está fora do contexto. Te mostrei os versos antes, se assentaram para comer e beber, se levantaram para folgar. Agora, vamos ao verso 16. Olha na tela. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. A palavra comunhão aqui é a palavra koinonia, que é a palavra para amizade. Certo? Associação. Não é só amizade, você pode ter amizade comigo e eu acabei de te conhecer. Certo? Ou seja, é uma comunhão, mas é uma comunhão para tomar café, esse tipo de amizade, mas essa palavra fala de intimidade, uma participação íntima. Uma participação íntima. Está me ouvindo? Esta palavra também foi usada em um momento quando fala de marido e mulher, na intimidade. Falam coisas um para o outro, certo? E tem coisas que falam e fazem que ninguém mais tem o direito. Estão participando intimamente. Aqui é espírito, alma e corpo. Ok? Essa é a ideia da comunhão. Você entendeu isso? Entendeu? Amém? Olha, guarda isso aí, ok? O que é isso? Comunhão. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Não está dizendo que todos nós participamos uns dos outros. Tem alguns que ensinam que quando você pega o pão, lembre-se que é o corpo de Cristo. Não. Jesus não disse que este é o corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, mas quando pegamos o pão e o pão está com o cálice, está falando do seu corpo físico. Este é o meu corpo. Não estava falando do corpo místico que viria. Está ouvindo? E aqui está muito correto. Sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, somos um pão, um corpo agora, porque todos participamos do corpo de Jesus. Entendeu? Ok. Vede a Israel segundo a carne. Agora falando de Israel, olha para ele segundo a carne. Quando ofereciam um sacrifício, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? E eu te falo isso, é do seu interesse hoje. Se você está sofrendo, você recebeu um diagnóstico, algo assim, seja o que for que os médicos falaram, escute isso. É de seu interesse participar dos benefícios da cruz. A questão é como fazer isso. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. O altar é a cruz. O altar na época do templo de Israel tinha 4 pontas, a figura da cruz, isto é, onde o cordeiro é colocado, onde o corpo de um sacrifício era colocado. Era onde o sacrifício era morto. O holocausto era posto ali. 4 pontas, porque um dia essa figura seria Jesus na cruz. As 4 pontas, norte, sul, leste e oeste, Deus amou o mundo de tal maneira. O benefício é eficaz para os 4 cantos do mundo. Posso ouvir um amém? Certo? Então, o altar era o lugar da cruz. E como participamos? Essa grande questão que a Igreja de Jesus Cristo tem é: eu sei que Ele levou as doenças, não só os pecados, mas como participar disso? Como ter acesso a isso? Como ter essa koinonia, uma participação íntima, ser participante e apropriar-se
do que aconteceu? Como posso me apropriar dos benefícios do sangue e dos benefícios do pão? Como? Vede Israel, não são os que comem participantes? Ou seja, quando você come o pão e bebe o cálice, você se torna participante do que Jesus fez lá na cruz. Está ouvindo, igreja? Eu vou ler para vocês alguns testemunhos, se eu tiver tempo, talvez um testemunho, mas isso vai te abençoar. Este irmão, Joshua, do Reino Unido, eu fui salvo aos 9 anos, mas olha, a minha experiência com a igreja foi sobre viver uma vida cristã em vez de receber a graça de Deus. Me senti um hipócrita quando eu tentava lidar com os meus sentimentos de culpa e vergonha. Como resultado, eu passei a minha adolescência e a minha vida adulta bem longe de Deus. 4 anos atrás, eu voltei a participar da igreja. Conheci alguém em um pequeno grupo que me introduziu ao ministério do Joseph Prince. Eu comecei a assistir às mensagens do pastor Prince quando podia. Lentamente, a mensagem de Cristo começou a trazer cura para o meu coração. Quanto mais eu ouvia, mais a minha crença errada era trocada pelo Evangelho. Por 6 meses, eu chorava incontrolavelmente quando eu ouvia sobre a graça e a verdade que Jesus trouxe para nós. Mesmo sendo salvo quando criança, eu não falava nada sobre a minha crença para ninguém porque eu me sentia um hipócrita. Agora falo da graça de Cristo para todos aqueles que querem ouvir. Certo domingo, eu até contei o meu testemunho na igreja. Por 26 anos, eu sofri de verrugas dolorosas na sola dos meus pés. Eu experimentei todos os meios médicos, até cirurgia laser para removê-las, mas nada funcionou. Quando fui convidado para um churrasco um tempo atrás, eu pedi para tomarmos a Santa Ceia juntos. Como tinha assistido na mensagem do pastor Prince sobre o poder curador da Santa Ceia e li o seu livro sobre a Santa Ceia, falei sobre isso que eu creio, sobre o significado de discernir o corpo do Senhor e de tomar Santa Ceia com um grupo. Depois de tomarmos a Santa Ceia, oramos e cantamos canções sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Na oração, eu amaldiçoei as verrugas dos meus pés que já tinham espalhado pelas minhas mãos. Depois de algumas semanas, ele estava sofrendo por 26 anos deste problema. Nem mesmo o laser ajudou. Depois de algumas semanas, as verrugas das mãos sumiram. E nas semanas seguintes, os pés também foram curados. E agora estou completamente livre das verrugas. Toda glória a Jesus, aleluia! Olha, isso não acontece porque você diz, eu vou experimentar a Santa Ceia, certo? Não é questão de tentar, é fé. Está me ouvindo? Não é assim, sabe? Eu vou tentar. Isso tudo é vazio. De significado vazio. E se não tiver cuidado, vai participar indignamente. Bem, vamos para 1 Coríntios 11. Por causa disso, escute muito bem o que acontece. Alguns na igreja, sabe, dizem, temos que impor as mãos uns sobre os outros e falar isso e falar aquilo. Tem uma hora para isso. Tem uma hora para isso. Ok? Mas a regra para um crente, geralmente, é expulsar os demônios e curar as pessoas para pecadores lá fora. Não para os crentes. Os crentes, me parece, na igreja primitiva, parece que tinham saúde divina. É melhor ter saúde do que cura. Eu disse, é melhor ter saúde do que cura. Mas se está doente, peça cura. Mas não fique aí, não viva de cura em cura. Comece a andar com saúde. Os crentes partiam o pão de casa em casa, diariamente. Vou repetir, você não entendeu. Partiam o pão de casa em casa, diariamente. E alguns acham que é extremo fazer uma vez por semana. A igreja primitiva, no livro de Atos, no primeiro dia da semana, se reuniam para partir o pão. Quem era o pregador daquele domingo? O apóstolo Paulo. Paulo era o pregador. Não diz no primeiro dia da semana se reuniram para ouvir Paulo. Se reuniram para partir o pão. Atos 20. Leia isso depois. E enquanto Paulo estava pregando, durante a longa pregação de Paulo, um jovem que estava sentado na janela, certo? No terceiro andar. Tudo isso é simbólico também. Terceiro andar, o terceiro céu. Nós estamos assentados com Cristo no terceiro céu. O nome daquele jovem é mencionado, porque tem uma mensagem para a igreja. Seu nome era Eutico.
Eu quer dizer bom, sabe, no grego. Eutico quer dizer boa sorte. Ele dormiu porque não estava ouvindo a mensagem e ele caiu do terceiro andar e morreu. Olha, porque a igreja foi roubada da boa sorte. Eutico. Não estamos ouvindo a mensagem. Da mesma forma que aconteceu no livro de Atos, o navio do cristianismo, que tinha Paulo nele, mas eles não ouviram a Paulo. Depois, então, do naufrágio, Paulo disse: deveriam ter me ouvido. Temos que ouvir as revelações paulinas, especialmente da graça que Deus deu para ele. Toda a escritura é inspirada, toda a escritura é importante, mas nem tudo é escrito para nós, para a igreja. Algumas são para os judeus e outras são para nós. E Paulo então disse: eu recebi do Senhor sobre a Santa Ceia. Amém? Está ouvindo, igreja? Certo? Então olha aqui. Certo? Aquele jovem então tinha caído, mas eles estavam ali para partir o pão, não para ouvir Paulo pregar. E ele caiu, e Paulo desceu e depois o abraçou. Sabe, temos que abraçar essa nova geração com as revelações paulinas, as revelações da graça. Está me ouvindo? Temos que abraçá-los, mesmo estando mortos. Temos que abraçá-los, que eles possam sentir o calor do evangelho da graça. E escute isso. Paulo disse: não vos perturbeis, a sua vida está nele. E o ressuscitou. Olha, se isso acontecesse na igreja, falaríamos: glória a Deus, aleluia, amém? Vamos adorar e mandar todo mundo embora. Mas não Paulo. Paulo pegou todo mundo, inclusive o rapaz que ressuscitou, levou a boa sorte até o terceiro céu, amém? Onde está a igreja? E escute isso: partiram o pão. Prioridade. O que é primeiro, primeiro. Depois de ressuscitar alguém, ainda partiram o pão. Não se esqueça, de onde vem o poder? É a igreja primitiva. Olha, quando tiver tempo, quando estiver sentado no seu trono branco, certo? Leia Atos 20. É sempre bom ter uma Bíblia no seu trono branco, ou trono rosa, ou verde, seja qual for a cor. Ok, tem de muitas cores. Do que o senhor está falando, pastor? Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Isso. Por causa disso, e só por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e aqui fala, e muitos que dormem ou morrem. Vamos falar claramente. Naqueles dias, dormir para o crente, a morte não aterroriza mais. Isso porque Jesus derrotou a morte. Então, para o crente, falava: dorme. O pecador morre, o crente dorme. Até Jesus ressuscitar o seu corpo. Certo? Mas, olha isso. Por causa disto, uma razão só e não razões. Eu chequei no grego e isto aqui está no singular. Muitos, podia ter falado poucos, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Qual é a razão? Qual é a razão? Olha o verso anterior. Porque o que come e bebe indignamente, a palavra-chave é indignamente. Come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E se você está sofrendo com malária, e eu digo que eu tenho um remédio, tome esse remédio e você diz: eu não quero. E eu coloco na água, ok? E digo: beba, beba. E você fala: eu não quero beber isso. Você está bebendo condenação para si mesmo. Porque não bebeu o remédio. O mundo como está morrendo. Não é assim. Você está em pecado, você toma a Santa Ceia e você morre. Não, não, não. O mundo está morrendo. No mesmo capítulo diz que Deus não quer que sejamos condenados com o mundo. Tem uma condenação para este mundo que já foi liberada, uma sentença divina que foi liberada desde o pecado de Adão. E a sentença divina inclui doenças. A Santa Ceia é a saída. É o ekbasis. Está me ouvindo, igreja? Amém? Olha, não discernindo o corpo do Senhor, eles conheciam o cálice. A maioria das denominações que praticam algumas igrejas, e falo isso com tristeza, tem a Santa Ceia, mas muitas vezes colocam o pão e o cálice como um. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, tu morreste por isso, e não mencionam doenças. Não discernem o corpo do Senhor. A palavra discernir, diacrino, é fazer uma separação entre o pão e o cálice. Porque ele sofreu? Porque Deus não somente... Deus tinha preparado tudo, por que não o enviar direto para a cruz? Por que Pilatos não o enviou para a cruz? Porque ele teve que passar pelos açoites e depois a cruz? Porque pelas suas feridas fomos sarados. Está me ouvindo? Deus te ama e Ele quer te ver bem. Deus quer te ver bem. Ah, pastor, eu já tomei a Santa Ceia. Tome de novo. Os discípulos iam de casa em casa todo dia. Sabe quantas casas tinha naquela época?
Amém? Chegavam numa outra casa, tinha alguém doente, tomavam de novo e tinham benefício. Partiam o pão diariamente, não só diariamente, mas de casa em casa. E os discípulos caminhavam por milhas e eles faziam como Jesus, que naquela época não tinha, nenhum tipo de transporte, era a pé. E as estradas não eram boas, era o exercício. Correr é algo que foi inventado mais tarde. Caminhar era o estilo de Jesus exercitar. Longas distâncias. Amém? Não escreva para mim. Ok. Por causa disto, há entre vós, se você reverte isso, se discerne o corpo de Cristo, seu corpo foi partido para que o meu corpo fosse restaurado. Amém? Eu vejo a pressão alta sendo colocada no corpo de Jesus. O seu corpo foi julgado, o corpo saudável dele foi julgado para que o meu corpo seja curado. Você discerniu, agora você come dignamente. E aqui não diz que uma pessoa indigna não pode comer. Não é um homem indigno, mas é uma maneira indigna. Um advérbio. Ok? Um advérbio quer dizer uma ação que modifica uma forma de modificar o verbo. É como come. Não come com discernimento. Era uma celebração. Na igreja de Corinto, eles bebiam e eles eram glutões, comiam com glutonaria. Na Santa Ceia. Olha, aqui é muito difícil ter glutonaria e ficar bêbado, porque aqui estão os elementos. É difícil participar indignamente. Então o problema é que participamos sem revelação. E por isso estou pregando. Para que se você está sofrendo de algo, você escute isso e mais uma vez e de novo. E para você que está bem, você pode pensar, eu não preciso disso. Me escute, você precisa. Amém? Olha, por causa disto, podemos inverter, se discernir o corpo do Senhor? Por causa disso, há entre vós muitos fortes, muitos saudáveis e muitos vivendo muito. Amém? Glória a Deus, vamos para Isaías 53. Isaías 53 é a carta magna do Antigo Testamento. É o ápice, porque tudo aqui está falando de algo importante. Aqui no livro de Isaías. Aqui está falando do sofrimento do nosso Senhor Jesus por todos nós. Sabia que Ele te ama? E olha para mim. Quero falar isso porque é muito importante. Jesus não foi. Ele não foi assassinado. Jesus disse, eu tenho o poder de entregar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Ninguém tira este poder de mim. E é por isso que mais do que uma vez tentaram apedrejá-lo e não podiam. Ele passou no meio deles. Mais do que uma vez tentaram matar Jesus e não puderam. A minha hora ainda não chegou. Ele tinha poder quando foram prendê-lo no jardim do Getsêmani. Soldados com as suas espadas e lanças, homens fortes, chegaram. Muitos deles foram para prendê-lo. E ele perguntou, a quem buscais? Falaram a Jesus de Nazaré. Ele deu um passo para frente e disse, o maravilhoso nome de Deus que Deus revelou para Moisés. Eu sou. Quando falaram a Jesus de Nazaré, deu um passo, eu sou. Moisés perguntou, a quem eu falo que me enviou? Deus disse, eu sou o que sou. E agora o eu sou diz eu sou. O que aconteceu com os soldados? Eles caíram. Isso é poder, ok? Ele não foi preso porque não tinha poder. Ele permitiu isso e disse, vocês me encontraram. Deixem os discípulos irem. Está ouvindo, igreja? Amém? Ele se entregou naquela cruz. Foi o que convenceu um dos ladrões, porque ele era diferente. Foi o que fez com que aquele homem duro, aquele centurião que estava aos pés da cruz, dizer, quando ele morreu, certamente, este é o Filho de Deus. Escute isso, igreja. Ele não tinha que morrer, mas ele te ama. Eu disse, ele te ama. Ele se importa com a sua dor agora mesmo, não é somente, para a salvação eterna, para você viver, no céu. Como dizem, um dia todo o sofrimento vai acabar, Olha, não, ele quer te curar. Quer te dar saúde. Quer ver você forte. Você chegou lá, pastor Prince, eu não vejo ninguém chegar lá, mas olha, deixa eu te explicar algo sobre Deus. Temos tantos testemunhos de pessoas que começaram a descobrir, e um dos maiores testemunhos que recebemos é de pessoas libertas de vícios de drogas, pornografia, depressão, certo? Confessando, eu sou a justiça de Deus em Cristo.
E isso é uma revelação de que Jesus tomou os seus pecados e eles recebem a justiça de Jesus, a troca divina. E eles confessam isso. Quantos sabem que os sentimentos dizem, não, está viciado em pornografia. Mas quem você é para Deus? Você é a justiça de Deus em Cristo. O pensamento diz, não, sabe, você precisa beber, certo? Você não sai disso, certo? Mas Deus olha para você e diz, você é a minha justiça em Cristo. E olha, o que acontece é que mesmo pecando, e temos tantos testemunhos, vai para josephprince.com e leia os testemunhos que estão ali, você vai ver. Essas pessoas confessam, eu sou a justiça de Deus em Cristo, mesmo estando em pecado. E como um dia o desejo de ver pornografia ou de beber, o desejo de usar drogas, tudo sai. A depressão vai embora. Está me ouvindo? O que eu quero dizer é, mesmo que você ainda tenha sintomas do pecado na sua vida, não se identifique com o pecado. Não é quem você é. Se você nasceu de novo, você é a justiça de Deus em Cristo. E quanto mais se identificar com quem você é, não quer dizer que você não vai pecar. Nunca mais. Talvez peque, certo? Mas vai pecar menos e menos. Está ouvindo, igreja? Certo? Quanto mais você se identifica com a verdade, e isso é verdade, não é finja que, Pastor Prince, eu me sinto impuro, eu me sinto sujo, eu cometi aquele pecado, como eu sou a justiça de Deus. Você nasceu de novo? Sim, você é a justiça de Deus em Cristo. Como um rapaz falou para o pastor depois de casar, o pastor os declarou casados e ele chamou o pastor e disse, pastor, não me sinto casado. O pastor sacudiu, você está casado? Se eu fosse esse pastor, não o sacudiria. Eu daria uma sacudida, ponto de exclamação. Amém? Então, a mesma coisa com o pecado. Quando você se identifica mesmo tendo pecado, você se identifica com o fato de que você é a justiça de Deus em Cristo. Não quer dizer que não peca, mas peca menos, e menos, e menos. E olha isso. Quanto mais se identifica com o fato de que Jesus levou suas doenças, e comece a fazer isso, é verdade. Quanto mais fizer isso e tomar a Santa Ceia, não quer dizer que não vai ficar doente. Mas vai ficar doente. Menos, e menos, e menos. Meu conselho, comece agora. Se identifique com a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Verdade. Porque se você crê na mentira, como por exemplo o diabo diz, você é impuro, você é sujo, você vai para Deus. Ah, Deus, eu pequei de novo e eu prometi que eu não ia pecar. Eu sou tão impuro, eu não presto para nada. O Espírito Santo até cruza os braços, ele não pode fazer nada, não pode testificar, porque é mentira. É mentira, uma grande mentira. Somente mentiras. Você só está falando mentiras. É tudo mentira. E quem é o pai da mentira? E quanto mais falar mentiras, mas eu sinto. Ok, fala o que sente. E não fale aquilo que Deus disse. Não sabia que o ponto de vista pelo qual todos nós devemos ver é pelos olhos daquele que é a verdade? Muitas crianças morreram numa piscina com seus olhos pensando que era rasa. Parecia rasa, eles achavam que era rasa. E por isso morreram. Creia na palavra de Deus. Um homem famoso, muito famoso, anos atrás, família famosa, mas essa família passou por uma tragédia atrás da outra. Muitos dessa família. E ele estava com a sua esposa e com um amigo em um dos seus primeiros voos, independente, e passou por uma tempestade escura. E eu assisti esse documentário, estavam tentando encontrar a razão do acidente. Seu avião caiu. Um homem bonito. Ele morreu. E a conclusão que falaram foi essa. Certo? Foi por falta de experiência. Porque quando voa no escuro, não dá para saber se está subindo ou descendo. Parece que está indo reto, mas está descendo. Ou seja, o sentimento falam para voar de acordo com a cadeira. Você tem que sentir, em vez de confiar no instrumento. O instrumento diz que você está descendo, mas parece que você está indo reto. Amigo, aqui está um instrumento de Deus. Este é um instrumento de Deus. E ele diz, ele levou as nossas doenças. Por suas feridas somos sarados. O seu corpo diz, eu não sinto isso. Comece a tomar. Eu não disse, quanto mais se identificar, certo, você não vai ter mais doenças, mas comece em algum lugar como você peca menos e menos, se identificando com a nova identidade em Cristo.
Quanto mais se identificar com o fato de que você foi curado por suas feridas, você pode ficar doente, mas menos e menos. Ok? Certo. Isaías diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Agora, estas palavras no hebraico são coli e makov. Olha, coli é enfermidade e makov são dores. Eu me lembro de estar falando com um judeu messiânico, que é um pastor em Jerusalém, um grande homem de Deus que está com o Senhor. Anos atrás me assentei com ele e falei com ele, e ele pensava que a cura não era para os dias de hoje, certo? E falei com ele sobre este texto. E perguntei, está falando aqui então coli e makov? E ele leu, sim. Ele já era um ancião. E eu disse, coli é enfermidade? Ou é doença espiritual, como algumas pessoas falam? Ele disse, não, é sempre doença física. E essas dores? Dores físicas. Ele olhou e ficou, ele disse, ficou interessado. Olha para Young, este homem que traduziu toda a Bíblia. Young era um erudito. Aquelas concordâncias que você tem que ter 3 concordâncias. A de Strong, a de Young e Crudence. Você vai ficar forte, jovem e cruel. Certo? Então, olha para a tradução de Young. Verdadeiramente, ele levou as nossas doenças e as nossas dores, ele as carregou. Tem alguma citação sobre isso? Sim. Graças a Deus por Jesus. Mateus 8. Para que se cumprisse, é o Novo Testamento, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E aqui está falando de enfermidades físicas e doenças e fraquezas, enfermidades e dores. Está muito claro. Pastor Prince, tem certeza? Ok, você não está convencido, ó homem de pequena fé? Vou te mostrar o verso 16, o contexto. Não tira o texto do contexto. O verso 16, o contexto. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos. Que maravilha, curou a todos. Não sei por que eles não leem a Bíblia. Por que eles não leem a Bíblia? Ele não curou a todos em Israel, mas curou a todos que foram a ele. Lembre-se disso. Curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas... Então está claro no contexto que fala de doenças físicas e cura física. A Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? Vamos ver mais Isaías 53? Vamos para o verso 5 agora. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha isso nessa outra versão. Na NVI, diz que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Esmagado é a palavra. Não ferido. Ele não ficou ferido com a mancha preta, certo? Foi esmagado por nossas iniquidades. Foi esmagado por causa disso. E agora, olha isso. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. O castigo que nos traz a paz em hebraico é shalom. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que é para trazer o seu bem-estar. Quando ele recebeu o castigo, ele se levantou de novo. E de novo, eu creio que caiu. E levantou de novo. E todos vocês que têm problemas nas pernas, possam ficar em pé, aleluia. Amém. E aqueles que não podem caminhar, ele caiu carregando a cruz para você andar. Amém. Aqueles açoites que cortaram os nervos para você andar, mas ele caminhou de novo. Por isso ele caía e caía até chamarem Simão para ajudá-lo. Porque ele levou tudo isso por você e eu. E pelas suas pisaduras, olha essa palavra pisaduras, no grego, em 1 Pedro 2,24, pelas suas feridas fomos sarados. Está no singular. T.J. McGross, um erudito do grego, disse isso anos atrás. Esse homem foi um incrível erudito do grego. E ele disse o seguinte, se Jesus foi açoitado, aqueles açoites deixaram pedaços de carne. A palavra no grego tinha que ser no plural, feridas. Mas se bateram em Jesus até não sobrar nenhum pedaço de carne, o que a Bíblia diz
Em Salmos, olhei e vi os meus ossos. Foi o que aconteceu com Jesus. Não ficou nenhuma carne. Então tem que ser no singular. Por toda a sua ferida, fomos sarados. Te falei que Ele te ama. Não tinha que sofrer isso. Ele te ama. Com o primeiro açoite, pá! O câncer morreu. Pá! A pressão alta se foi. Pá! A doença de coração foi embora. Toda artéria limpa, desbloqueada. E olha, graças a Deus pela ciência, pela medicina, mas não faz o que a ferida fez. Às vezes te dão um certo medicamento, mas eles te falam que vai ter um outro problema por causa disso. Então tem que ter esse medicamento para combater aquele problema que aquele medicamento fez e depois tem que tomar outro medicamento. E falam dessas contraindicações. Está ouvindo, igreja? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Vamos voltar para a versão que usamos. Pelas suas pisaduras fomos sarados? Agora escute isso. Pisaduras aqui é cavura. Diga cavura. Cavura, ok? Olha, cavura quer dizer feridas, pisaduras. E por muitos anos eu descobri, porque eu amo o hebraico, e eu estudo muito, quando eu posso, o bastante para pedir chá e café. A minha esposa diz que eu falo hebraico. Ah, pastor Prince, é porque ela te ama, eu sei. Mas, estudando hebraico, eu vi que a palavra pisaduras, cavura, não é só as feridas nas suas costas, mas é a palavra também para comunhão. Uma associação de qual cavurá você é. Então eu chequei com aqueles que estão em Israel e até hoje vão te perguntar de qual cavurá que você é, de qual associação, de qual comunidade você é. Até hoje, cavurá tem dois significados. Porque Deus, que inventou, criou o hebraico, certo? Porque Deus colocou cavura como ferida e também como comunhão. Volta para 1 Coríntios 10. O copo de bênção que abençoamos, ele não é a íntima participação. Isso é no grego, koinonia. Em hebraico, kavura. Olha, foi o que eu achei. E por anos eu já sabia. Voltando para Isaías, desde que eu sei que pelas suas feridas fui sarado. Olha, entenda isso. A ferida nas costas foi real e pelas suas feridas fomos sarados. É a interpretação primária, mas escondida nela tem como nós participarmos disso. Deus diz é pela comunhão com as feridas. Por anos eu ia para casa, voltava de Israel, coçava a cabeça e falava cavura pela associação. O que eu faço? Eu adoro e tenho comunhão? O que eu devo fazer? Será que Deus pode me dar um verso que fala sobre essa associação? E olha isso, eu encontrei em 1 Coríntios, certo? Onde diz, tomar o cálice de bênção é participar do sangue de Cristo. Toma o pão e é comunhão com o corpo de Cristo. Uau! É assim que tenho comunhão com o corpo de Cristo que foi ferido para minha cura. Se você está doente, você pega um pedaço bem grande de pão em casa. Pega também um copo de... Eu não vou falar vinho para você beber muito. Querida, me desculpa, mas o pastor Prince disse, sabe? Eu tenho que tomar muito durante o dia, então... Eu comprei este vinho e entenda, tudo isso é para o Senhor. É tudo pelo Senhor. Ok, isso não faz sentido, tá bom? É errado ficar bêbado, ok? É um mau testemunho. Então, escute bem isso. Pega um pedaço de pão, não tem que ser o nosso. Não precisa ser o nosso. Ah, pastor Prince, o senhor faz de certa maneira. Tem que ser assim? Esqueça o que fazemos, é só para sermos convenientes. Até as migalhas expulsaram o demônio da filha daquela mulher. Então, não é se é grande ou pequeno, mas a revelação que você tem. Não é questão disso. E olha, se você não é salvo, não participe da Santa Ceia. Daqui a pouco vamos tomar a Santa Ceia. Hoje eu quero tomar no final. Por causa da fé, da revelação. Quando toma, tem que ter revelação. E algo acontece.
Não é um coração vazio, uma mente vazia, participando, assim tudo fica vazio. É só um ritual. Ok? Já estou terminando. Te abençoou? Estamos terminando agora. Mas antes eu quero ler um outro testemunho. Eu sofri terrivelmente com depressão pós-parto depois de dar à luz a um lindo bebê. Margaret, do Reino Unido, diz: me sentia como se o mundo inteiro estivesse sobre os meus ombros e a depressão ficou tão séria que eu queria acabar com a minha vida. Quantos sabem que a depressão leva a fazer isso? Mas o sorriso lindo do meu bebê me deu forças. Um dia o meu irmão me mostrou os programas do pastor Joseph Prince na televisão. Mesmo sendo cristão, eu nunca ouvi ninguém pregar o evangelho como o pastor Prince. Suas mensagens me fizeram entender a minha identidade em Cristo e o quanto ele me ama. Uau, isso mudou a minha vida. Assistia aos programas diariamente e gravava todos eles. Também comecei a confessar a minha justiça em Cristo e participar da Santa Ceia, me lembrando de quem eu sou. Desde então, a minha vida não foi a mesma. Eu não sofro mais com depressão pós-parto. Tenho alegria no casamento, na vida dos meus filhos e da minha família. A minha família é abençoada diariamente com as bênçãos de Deus. Amém! Bem, pastor Prince, e que tal aqueles que estão no hospital? Posso tomar Santa Ceia por eles? Esse próximo testemunho, escute muito bem, porque um dia você vai ver que isto pode te ajudar com um parente, algo assim, ok? Irmão Colin da Índia. Em outubro de 2015, Rama, a sogra da minha cunhada, foi levada para um hospital por causa de um derrame que paralisou o lado direito do seu corpo. Ela também estava com um nível muito alto de açúcar no sangue, que só agrava o derrame. O médico também descobriu que o seu esôfago estava torcido e colocou um tubo de alimentação para que ela não se engasgasse com a comida. Assistimos às mensagens do pastor Joseph Prince sobre a Santa Ceia e a unção com óleo com Depeche, o filho dela. Quando ele foi para o hospital, ele orou por ela com óleo ungido. Depois de 5 minutos, ela mexeu a mão direita. A família então participou da Santa Ceia. Apesar de estar em outra cidade, participamos com eles. Pode fazer isso. Certo, o Senhor cura à distância, não tem problema. Amém? E naquela noite, Rama recuperou todo o movimento do braço direito. Naquela noite. E da perna. Mas não conseguia se equilibrar em pé. No dia seguinte, caminhou em volta 2 vezes. Sozinha, sem perder o equilíbrio. Derrame, sabe? Com nível alto de açúcar. Mas ela começou a tossir por causa do leite que bebeu. O doutor quis colocar de volta o tubo de alimentação, o que era muito doloroso. Mas ela conseguiu evitar isso porque ela comeu normalmente depois de tirar o tubo. O seu esôfago não estava mais distorcido. No 4º dia, Rama foi liberada. Um outro paciente com o mesmo problema de Rama, que foi para lá no mesmo dia, ainda não tinha aberto os olhos. Olha, o mesmo problema, no mesmo dia, a pessoa no 4º dia, ainda com os olhos fechados. O meu cunhado, que é um médico, falou que a restauração de Rama era medicamente impossível. O açúcar no sangue ainda estava instável na semana seguinte. Falamos para ela sobre o que aprendemos com o pastor Prince sobre confiar em Deus. Naquela noite, Rama e a sua filha participaram, a Rama agora participou, certo? Quando o seu parente está em coma ou alguma coisa assim, você pode tomar a Santa Ceia por ele. Mas quando acorda, agora ela participou. Naquela noite, Rama e a sua filha participaram da Santa Ceia e falaram para Deus que elas não podiam, mas ele pode. O nível de açúcar no sangue estabilizou depois disso. Rama agora crê no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus é tão bom. Amém? A última parte, eu creio que vai ser muito interessante para vocês que estão sentindo que, sabe, está ficando velho. Sabe? Quando eu tinha 12 anos, eu pensava, 30 é muito velho. E eu cheguei aos 30. Depois pensei que 40 anos é muito, muito velho. Me lembro quando minha mãe tinha 40. Quando ela tinha 30 anos, eu achava que ela era velha. Sabe? Você está olhando como assim, eu não sei o que você está falando, certo? Mas seja qual for a idade que você falar, como a idade para uma pessoa velha, eu quero que saiba de algo, ok? A Bíblia diz assim no Salmo 92, olha aqui. O justo florescerá como a palmeira.
crescerá como o cedro no Líbano. O cedro do Líbano é um cedro muito famoso. Olha o cedro aqui. Olha essa figura. É uma árvore majestosa. Uma árvore linda. O cedro do Líbano é o cedro que foi usado para o Templo de Salomão, a madeira mais cara daquela época. A casa de Deus. É muito lindo. Certo? O Salmo 92 diz: o justo florescerá como a palmeira. Uma palmeira, mesmo com 100 anos, ainda produz óleo. Isso não é lindo? Uma palmeira é tão frutífera que você vê sementes por todo lugar. Você entendeu? Certo? Entendeu? Na velhice, frutífero. Crescerá como cedros no Líbano. Amém? E a madeira do cedro, eu aprendi isso quando eu estava com a Wendy viajando anos atrás. De férias, passei pelo cedro e parei. E por causa da Bíblia eu queria aprender mais sobre ele. E você vê, tinha muitos cedros ali e vê uma placa. E na placa diz que o cedro é quase incorruptível. Nenhum inseto consegue destruir. De fato, aquele cheiro maravilhoso do cedro expulsa todos os insetos. Por isso tem bloco de cedro para colocar na sua roupa. Amém? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Não só venha à igreja. Esteja plantado. Não só venha à igreja. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão onde? Lá fora, no seu trabalho. Lá fora, na sua família. Amém? Quem é plantado aqui vai florescer nos átrios, é do lado de fora, ok? Próximo. Na velhice ainda darão frutos. Velhice, aí está falando de idade, mas a pessoa é jovem, porque a pessoa ainda está dando fruto. Vovô e vovó, isso é para você. A sua idade pode estar avançada. Você fala a sua idade, eles dizem o quê? Certo? Mas você ainda dá fruto. Dizem que quando chega a certa idade, falam que tudo seca. Abraão não considerou seu próprio corpo agora morto, seco. Nem atentou para o corpo de Sara, mas ficou forte na fé, dando glória a Deus. Não consideramos o que é natural. Consideramos a palavra. Então, o pastor Prince agora provou para você nas Escrituras. Sim? Certo. Ok, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Uau! Viçosos e vigorosos, eu queria te mostrar. No hebraico, viçoso aqui é a palavra dasham, que é a palavra para. Escute isso! Algo fresco! Este homem, na velhice, é um homem fresco. Sabe o que é isso? Sólido, sabe? Na Bíblia diz em Isaías 40 assim: até os jovens cansam. Até os jovens cansam, e os moços certamente caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Qual o segredo? Os que esperam no Senhor. Escreva isso, essa palavra. Escute, essa palavra para quem espera no Senhor é a palavra juntos, comunhão. Cavar é a palavra cavar no hebraico. Cavar é como a corda, torcida, que é forte. Você e o Senhor torcidos, você vai correr e não se cansar, vai subir com asas como de águias. Deus vai renovar sua mocidade como de Caleb, com uma idade de 85 anos, ele falou para Josué: me dá este monte. Como Moisés com 120 anos, quando ele morreu, a Bíblia diz que os seus olhos não escureceram, nem a sua força diminuiu. Deus fez por eles, e Moisés estava sob a lei, Caleb sob a lei. E nós que temos uma melhor aliança, a lei deles era baseada, a aliança deles era baseada no sangue de bodes e touros. A nossa aliança é baseada no imperecível, lindo, precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está ouvindo, igreja? E qual é a chave, pastor? Qual é a chave? Serão viçosos e vigorosos. Florescendo é Rahanã em hebraico, que é verde. Literalmente, hoje, quando falam verde, eles falam Rahanã.
Você vai ser viçoso e sempre verde. Que tal isso? Você olha para uma árvore com mais de 100 anos, mas toda verde. E alguns com 30, 40 já estão marrom. Sempre verde. Pode estar sempre verde. Por que Deus quer isso? Por que Ele quer isso para o seu povo? Certo? Não é só para você, para anunciar, para testificar que o Senhor é reto. A minha rocha, e nele não há injustiça. As pessoas ao redor vão ver isso. Você anunciou que Deus é muito bom, que Ele é um Deus reto. Quando eles olharem para o povo de Deus e ver isso, uau, amém. Mas aqui não diz como, certo? Volta então para a primeira parte. Crescerá como cedros no Líbano. A chave aqui é o cedro no Líbano, ok? Então, essas pessoas, na velhice ainda darão frutos, ainda verdes e vigorosos, mas não fala o que fizeram, certo? Sim, para isso, volta semana que vem. Quer saber agora? Mas olha o tempo. Hã? Quer agora? Só mais um verso, ok? Olha isso. Diga cedro do Líbano. Quando Deus me deu isso, eu já conhecia muito bem este verso, mas quando Deus me deu isso agora, quase que furei o teto. Porque por anos eu salivava em cima disso. Ficava cheio de saliva. Ficava, sabe? Olha, dá fruto na velhice, sempre verde, vigoroso. Dá fruto, florescer nos átrios, sabe? Como o cedro do Líbano. Como a palmeira, eu salivava. Não fala como. Então, bem, em um dos meus estudos, Deus disse, olha a chave, crescerá como não a palmeira, mas o cedro no Líbano. A Bíblia interpreta a Bíblia. Olha este verso, no Salmo 104. As árvores do Senhor fartam-se de seiva. E agora temos essa passagem, fartos de seiva, certo? Verde, farto de seiva. Dando fruto da velhice, farto de seiva. Os cedros do Líbano que ele plantou, esta é a chave. Certo? Se você acha que está falando de árvores, pense de novo. Como a Bíblia diz, não atarás a boca do boi enquanto debulha. E Paulo disse, você acha que está falando de bois? Deus ama os animais, mas você acha que estava falando aqui só de quando debulhava o trigo? Deixar o boi comer? Não atar a sua boca, fazer como alguns fazem? Sabe? É. Você sabe muito bem. Certo? E olha, então, Deus disse, deixa o boi comer. Deixa comer. E Paulo disse, você acha que é para os animais? Não. Ele disse, Deus está falando do ministro que debulha a palavra. Que ele seja abençoado. Tem que comer, é o seu trabalho. Ele tem que receber. É o seu trabalho. Certo? Paulo falou disso em Coríntios, leia depois, não é a mensagem de hoje. Ok? Estou falando que quando Deus dá uma ilustração sobre não atar a boca do boi, ele pensava sobre os pastores. Pastores que dependem de ofertas voluntárias. Certo? Deus falou, permita que ele coma. Olha isso. Quando aqui fala sobre as árvores fartam-se de seiva, que são os cedros do Líbano, são pessoas que ainda dão fruto. São pessoas, é uma ilustração. Como ser incorruptível, cheio de seiva, como ser verde, como ficar sempre forte. Você quer isso? Contexto. A Bíblia interpreta a Bíblia e o contexto é importante. Olha o verso anterior. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite, o Espírito Santo, que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. E escute isso, o único pão que fortalece o coração do homem é o pão da Santa Ceia, porque pelas suas feridas fomos sarados. Escute isso, igreja, o vinho, o pão é a Santa Ceia, que te faz como cedros do Líbano, farto de seiva. E quando eu vi isso, escute, eu disse, uau! Eu fiquei, uau! Uau! Por que eu estou pregando isso? Estou pregando para que quando alguém que você ama receber um diagnóstico ruim, não vai correndo tomar a Santa Ceia com o coração vazio, com a mente
sem revelação, vazia. Espere, escute a mensagem. E no final, participe. Algo vai acontecer, porque as coisas de Deus funcionam pela fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Está ouvindo, igreja? Amém? Tudo aconteceu por causa de um homem pecar. E eu já estou terminando. Tudo porque o homem pecou. Ele comeu da árvore que não deveria. E olha isso. Deus disse, coma para voltar para as bênçãos. Coma para voltar para as bênçãos. Está me ouvindo? Mas é o corpo de Cristo. Tem que ser o corpo de Cristo. Sabe os discípulos em Lucas 24? Lembra disso? Eu já te falei isso? Não. Eu não falei disso? Rapidamente, Lucas 24, Jesus ressuscitou no mesmo dia, rapidamente, ok? Não posso fazer isso e depois começar o outro culto. Senão você vai ficar. Lucas 24, rápido. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, e isto foi depois da ressurreição. Na mesma noite, quando ressuscitou dos mortos, ele foi para Emaús com 2 discípulos, eu creio que marido e mulher, certo? E ele fez o papel do anfitrião. Foi o anfitrião. Ele pegou o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Quando seus olhos foram abertos, quando eles o conheceram, quando ele partiu o pão. Durante 7 milhas não o viram até partir o pão. Tem algo aqui, igreja, tem algo aqui. Eu creio, eu tenho uma mensagem sobre este caminho, eu tenho uma mensagem que Deus me mostrou. Na verdade é uma réplica, ou na verdade uma figura sobre o que aconteceu no Jardim do Éden quando o homem caiu, o homem comeu. Tem uma figura ali de um homem e uma mulher, um casal ali, aqui outro casal, caminhando para Emaús. Cleopas e a esposa. E aqui temos o Senhor caminhando com eles, que era na viração do dia, e Jesus caminhando aqui. Uma restauração, entendeu? O que foi perdido aqui, foi restaurado aqui. E a Bíblia diz, e por causa do tempo, seus olhos foram impedidos de ver Jesus, não sabiam que era ele. Eles foram impedidos para que o vissem na palavra, não fisicamente, mas depois, no final, aqui, o que aconteceu? O diabo seduziu a mulher, que falou para o marido comer aquela fruta. Certo? E os seus olhos se abriram. Mas da forma errada. Não para Deus, para eles mesmos, para o pecado, para a sujeira, como eles estavam nus. Mas aqui na restauração, seus olhos se abriram, não para eles, mas para ele. Então escute bem, olhando para os tipos, para os 2 eventos, eu posso falar que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi? Mas não comeram da árvore da vida. Será que posso falar que a Santa Ceia é a árvore da vida? Ele é a sua justiça, ele é a sua justiça, ele é a sua santidade. Foi abençoado? Foi mesmo? Aqui fala da restauração e sabe o que aconteceu? Ele desapareceu? Desaparecer não quer dizer que ele deixou. Eles só não podiam vê-lo, mas ele não os deixou. E voltaram 7 milhas. Tinham andado 7 milhas. Depois da Santa Ceia, andaram 7 milhas de novo. Voltaram para os discípulos e disseram, Ei, vimos o Senhor, vimos o Senhor. Vamos ler isso. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Falaram para eles. E olha isso. E falando eles destas coisas, o partir do pão, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Shalom! Quando falavam do partir do pão, o Senhor ama isso. Por isso ele está aqui agora. Amém? Enquanto eles falavam do partir do pão, Jesus apareceu. Você acha que ele desceu do céu naquela hora? Não, estava lá o tempo todo. Ele não os deixou. Ou seja, de pão para pão. Ele sumia e aparecia. Participe, anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. E até que ele venha quer dizer, quando ele vier nas nuvens para nos levar no arrebatamento, até que venha, tomar até que venha, pode também ser, até que ele se manifeste a você. Eu não sei você, mas eu fui abençoado e eu sei que você agora está realmente pronto para a Santa Ceia, não é? Vamos distribuir os elementos. Todo mundo já recebeu? Você está pronto? E lembre-se, não é estar consciente da sua doença, mas consciente de Jesus.
Amém? Pensar nele. Eu vou falar de novo, certamente. Escute isso. Olha, quando você vem para a igreja, eu falo isso para os pastores, parece que temos que te guiar palavra por palavra. Temos que parar isso, você já entendeu, certo? Você sabe. É a sua oração com Deus. De vez em quando eu vou te guiar, mas faça uma oração. Não deixe o pastor Lawrence beijar a menina por você. Amém? A palavra adorar é beijar. Beijar o Senhor. Você tem que beijar o Senhor. Amém? Você sabe o que falar. E o princípio é este: pense no Senhor. Ele disse fazer isto em memória de mim. Não de você mesmo. Não dos seus problemas. Não da sua doença. Pare de pensar em si mesmo. É sobre Ele. Olhe para Ele, quão lindo Ele é, como os cedros do Líbano. Amém? Olha como Ele é majestoso, cheio de amor, de bondade, misericórdia, graça. Como Ele é amável, que compaixão tem. Ele não tinha aqui, mas escolheu descer aqui para morrer na cruz pelos pecados, mas antes de morrer na cruz, Ele escolheu passar pelo açoite, com chicote, e bateram nele, e bateram de novo, e bateram mais uma vez, e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas pisaduras, pelas feridas, que fez tantos cortes, veja isso agora, no espírito, veja. Quando bateram nas suas costas, o seu câncer morreu, o seu tumor desapareceu. Quando deram a ele mais um açoite, sua pressão arterial ficou normal. Quando deram mais um açoite nele, a sua ansiedade e insônia sumiram. Pela ferida, seja qual for o problema, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço pelas suas feridas. Eu fui curado de... Diga isso: pelas suas feridas eu fui curado. Pode ser mais de uma coisa, mas diga: pelas suas feridas, te agradeço, Senhor. É com ações de graças e não implorar. Obrigado, Senhor, pelas feridas. Já foi feito. Não é para Ele fazer de novo. Só agradeça. É um tempo de eulógia, ação de graças. Obrigado, Senhor, pelas suas feridas. Fui sarado do coração. Pelas feridas, fui curado do esquecimento. Pelas feridas, fui curado no meu cérebro. Pelas feridas, fui curado nas minhas faculdades mentais. Pelas feridas, fui curado no meu tornozelo. Pelas feridas, fui curado nos joelhos, seja o que for. Mas veja, não só repita como papagaio. Veja. Veja isso, olhe para ele. Sofrendo os açoites. Quando estiver pronto, tome. Levante o cálice. No sangue de Jesus está o perdão dos seus pecados. Você não está participando? Lembre-se disso. Para ser perdoado, você bebe porque já foi perdoado. Se não é salvo, você não aceitou a Cristo, isso não é para você. Deixe de lado isso, é só para crentes. E você foi perdoado dos seus pecados porque o sangue foi derramado. E quando tomar, tome com a consciência de que os seus pecados foram perdoados. E não há pecado sem perdão na sua vida, por causa do sangue de Jesus. E saiba que pelo sangue de Jesus não há maldição na sua vida. Não há maldição na sua família. Cristo te remiu, por seu sangue, de toda maldição. Participe. Amém? Se você está aqui e nunca aceitou a Jesus Cristo, Deus não vai forçar a salvação em você. Ele espera você convidá-lo. Quer falar sim para Ele? Você quer falar sim: eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador? Porque Ele te ama e se entregou por você. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Diga de coração: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos, como o meu pastor, como Salvador
e sumo sacerdote. Os meus pecados foram perdoados. Eu sou filho de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Abençoado, abençoado, abençoado. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique em pé. Se fez essa oração, você é filho de Deus. A partir de hoje, tome a Santa Ceia. Amém. Glória a Deus. Gostou de ter vindo? Olha isso. Eu não sei você, mas tem uma glória aqui neste lugar. Sabe? Desde a pregação tem uma nuvem de glória. Ele está aqui. Ele veio a este lugar. Levante as mãos, que o Senhor te abençoe nessa semana. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão e de Deuteronômio 28. E que o Senhor te guarde com seus amados nesta semana, de toda infecção, de todo o terror e do medo, dos perigos, acidentes e tragédias. Que o Senhor guarde a você e a sua família de toda infecção e doença. Que o Senhor guarde a você e a sua família de todo perigo, de todo mal. Que Ele te conceda favor, que sorria para ti nesta semana. Veja o favor de Deus sobre você. Deus sorrindo para você. Amém? Ele se agrada de você por causa do que Jesus fez. Ele se agrada de você, você está em Jesus. Amém? Ele te trata como Jesus. Amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda grande bem-estar. Shalom. Porque o castigo para este shalom já foi dado. Receba em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.